Bom, e continuando a leitura do capítulo 4, nós vamos ver a respeito dos milagres nos santuários ao redor de todo o mundo. Bora à leitura? Em todos os continentes, em todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades. Mas, famosos ou obscuros, as curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Jiabutsu é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura de Buda, com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua. Dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituíra a voz, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si a mesma esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é o de um parente meu, residente em Perth, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara há pouco tempo de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo dos séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte, estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo, o mais notável em tudo é que a espontânea história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara-o a um joalheiro e mandara engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu-o ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não, foi a imaginação despertada em um grau intensíssimo, além da esperança confiante que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube do estratagema, e se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas, em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Então, olha só, por ele simplesmente acreditar que estava segurando um pedacinho da madeira, né, da cruz, ele foi curado.
Então a crença, né, a fé é sempre necessária, não tem jeito, não tem como. O único princípio universal de cura. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão da cura é a mente subconsciente, o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. O indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar. Ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer: essa xícara está cheia de pimenta, cheire-a. E ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas, sintética, ou um copo vazio sob o nariz da pessoa quando ela estiver em estado hipnótico e lhe dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que as causas dos sintomas estão na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, Qigong, acupuntura e naturopatia, produzem todas elas curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. A natureza, porém, nada mais é do que o outro nome que a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas, como vimos nesse capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris, descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos, invejosos do sucesso de Mesmer,
alegaram que todas as suas curas eram devidas a sugestões e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar, denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa à mente subconsciência, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo da cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade e pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. E é verdade, né? Independente do método que você usar, das crenças que você tiver, se você crer, se você tiver fé suficiente, você conseguirá o seu objetivo. Isso explica porque tantas pessoas que jejuam por dias para atingir um objetivo, elas conseguem. Porque não é o jejum em si, mas é a fé que a pessoa tem, aquela fé cega, aquela fé concentrada, sabe? Aquela fé grandiosa. É essa fé que faz com que o subconsciente haja e a pessoa atinja o objetivo dela. Bom, nós paramos por aqui, mas eu quero que você me diga o que você achou desse trechinho do capítulo 4, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, né? Junte-se a essa comunidade pequena de leitores. Então aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar no sino das notificações.